A comédia aqui é entendida à luz da instabilidade de suas relações de sentido e do descompasso próprio do encontro entre formas artísticas forjadas na Europa e o contexto político brasileiro. É verdade que a partir do século XVIII, no quadro da crise geral do colonialismo mercantilista, as contradições políticas e culturais se aguçaram entre nós, tendo sido abalada a legitimidade da escravidão. Datam dessa época a Inconfidência Mineira, em 1789, a Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798, e a Associação Carioca de cunho liberal, em 1794, todas duramente reprimidas. A verdade é que não tínhamos uma burguesia necessariamente forte para servir de suporte a ideias liberais. Essas circunstâncias são a base do que Roberto Schwarz chamou de aquele desconcerto que foi o nosso ponto de partida, pois nada se afastava mais das ideologias do liberalismo europeu que nossa sociedade escravista, que estrangulou por quase 4 séculos a vida intelectual, no limite dificultando o acerto do tom literário desejado pela elite. As mudanças introduzidas na colônia com a chegada da corte portuguesa ao Brasil significaram para nós uma espécie de iluminismo, com o adensamento do meio cultural e a tentativa de civilizar as povoações que às vezes não passavam de meros presídios ou plantações, conforme as escreveu Hipólito da Costa, com ironia. A transferência possibilitou a vinda de estrangeiros ilustrados de vários países. A vinda da missão francesa em 1816 e o florescimento de uma notável atividade musical coroaram as iniciativas de desenvolvimento cultural. Apesar disso, as informações dos viajantes nos dão uma ideia de precariedade dos espetáculos, secundadas pelas críticas de nossa imprensa nos anos de 1830 a 1840, desejosa de que o Brasil definitivamente acertasse o passo pelo da Europa. O ano de 1838 foi fundamental não só para o teatro brasileiro, mas também para o nosso autor, que pouco depois da estreia de Antônio José, teve sua primeira comédia, O Juiz da Roça, levada à cena, embora sem menção de autoria, talvez pelo temor com isso dificultar a conquista do emprego público. Acrescenta, entretanto, que algumas falas e desfechos podem ser considerados morais, mas não muito, como em O Irmão das Almas, quando Paulino abençoa recém-casados na última cena com as palavras "Sejam felizes se o puderem", ou como em O Namorador, em que, ao conselho bem-humorado de que os velhos devem deixar os namoros para os jovens, juntam-se informações menos inocentes, o desejo de adultério e a manipulação dos inferiores. Completa o quadro a denominação da mulher e o contraponto contínuo dos africanos a trabalharem calados, enquanto os outros se divertem na noite de São João. Não surpreende que a censura estivesse sempre atenta a essas peças. Em 1844, em O Namorador, ou A Noite de São João, um de seus trabalhos mais bem urdidos e mais inovadores, Pena conjuga 3 fios. O primeiro, o do enredo amoroso próprio da comédia de costumes, embora não se trate de uma comédia de amor a que ele nunca se dedicou. O autor parece mais interessado em aprofundar uma dialética amorosa, observada em suas diferentes fases, o que é quase impossível de se executar como ele o faz, numa comédia de um só ato. Nela, há relações envolvendo sexo e amor, entre diferentes níveis da sociedade, entre jovens da mesma condição econômica, outros mais pobres, entre velhos casados e ricos, entre serviçais, entre patrão, moço ou velho, com empregadas, entre moço rico e vários tipos de mulher,
velha, moça, bonita, feia, branca, cabocla, escrava. A segunda linha explorada é a da farsa rústica portuguesa, representada pelos ilhéus submetidos à servidão por dívida. Aqui também Pena inova, pois as características dessa farsa, rusticidade de personagens, palavras chulas e pancadaria, mistura-se à patética revolta do ilhéu em relação à exploração do seu trabalho. Oh, quem me dera viver sem trabalhar! Cresce-me a água à boca quando vejo um rico. São os felizes, que cá o homem anda de canga ao pescoço. Por fim, temos a linha da farsa propriamente dita, levada a cabo por um velho e suas investidas sexuais em relação à ilhoa, que tem mais dois interessados, o marido e Luís, sobrinho do velho, compondo todos uma ciranda cômica no melhor estilo. Concentrado embora na corte, o teatro de Pena faz alusão à maioria das regiões brasileiras, mas também a outras terras. Portugal, França, denúncia da cultura mal assimilada, Itália, a mania da ópera e Inglaterra, a exploração econômica, que serve ao comediógrafo para a defesa dos interesses nacionais. Por exemplo, um derrotado artesão brasileiro, Francisco, em O Caixeiro da Taverna, explica as razões do seu fracasso pela presença, no império, de alfaiates e cabeleireiros franceses, dentistas americanos, maquinistas ingleses e relojoeiros suíços. Só restava aos nacionais arranjarem um emprego público, se por acaso tivesse algum conhecido influente, mas às vezes nem isso bastava. Entre os personagens encontramos funcionários públicos e toda uma gama de empregados de repartições, representantes da elaboração lenta e difícil de uma camada social intermediária no Brasil. A eles acrescentam-se caixeiros, classe politicamente avançada na época, sacristãos, soldados, artesãos, floristas e costureiros, essas últimas tidas como as profissões prostituídas de moças pobres. Para resumir essas observações sobre a obra de Pena e Macedo, podemos dizer que entre os vários aspectos em que se diferenciam, o mais importante diz respeito ao aspecto formal, que deforma ou ajusta o tema tratado. Em Pena, assistimos ao aprendizado da forma encaminhando-se sempre ao controle de procedimentos teatrais, afinal atingido com originalidade. Em Macedo, no retraçar de alguns temas comuns, não existe grande preocupação ou consciência em relação à pesquisa estética, apresentando-se os problemas sempre diluídos ou equalizados por meio dos mesmos recursos. Ora, essa forma tendia à harmonização de todos os termos, fossem estéticos ou ideológicos, como observamos no tratamento dado à escravidão. Um trabalho realizado por Alana Piassi, escrita e gravação, João Pedro Braga, edição e roteirização, Natan de Oliveira, narração, Laís Casotti, conteúdo e roteirização, Yasmin Queiroz, conteúdo e roteirização.